E onde que está o erro aí? Primeiro a pessoa tem que entender o que é o Dividend Yield, que simplesmente é um indicador que pega o que o fundo de investimento imobiliário pagou de dividendo durante os últimos 12 meses, divide pelo preço da cota atual e coloca isso em percentual, ou seja, multiplica por 100. De modo que, dando um exemplo matemático, se um fundo imobiliário pagou R$10 nos últimos 12 meses e a cota dele custa R$100, 10% dá 0,1 vezes 100, para ficar em percentual, dá 10%. Se cadastre e faça parte, você vai estar a par de tudo que vai acontecer. Agora, voltando ao assunto do vídeo, vamos pegar agora os diferentes segmentos que você tem nos fundos imobiliários e o que você deve olhar em cada um. Eu vou abordar esses diferentes segmentos porque uma terceira lição é que você tem que diversificar o seu patrimônio na hora de investir. É por isso que eu não tenho uma carteira só de fundos imobiliários, a bem da verdade é uma parte pequena na minha carteira, e mesmo nessa parte eu tenho uma diversificação entre setores. E o que você tem que analisar? Como você pode ver, não tem aqui localização para você olhar num ativo, né? O que você tem que analisar é simplesmente como é que é a qualidade dessas dívidas. Esses fundos, eles são aqueles chamados de high yield, eles estão pagando mais, mas na verdade poderiam ser chamados de high risk, porque esse pagamento está atrelado a um risco mais alto, eles são high grade, porque o rate de crédito das empresas que tomaram empréstimos nesses CRIs, eles são melhores. Um outro ponto interessante para você ver também é a diversificação da carteira desse fundo. Quantos CRIs tem lá dentro? Simplesmente são alguns poucos CRIs, há muita concentração em um só. Esse é um problema que atingiu, por exemplo, vários fiagros, um excesso de concentração em poucos devedores, ou justamente por isso fundo de logística é interessante, né? Principalmente aqueles que são localizados em áreas mais próximas a grandes centros urbanos. Então esse é um primeiro ponto, observar a localização desses galpões. Quanto à localização, tudo que for de tijolo, localização é importante. Já anote isso no seu caderno. Segundo ponto, qual é a qualidade dos inquilinos que estão locando esses galpões? São empresas que estão passando por problemas e que talvez não tenham condições de pagar, ou são empresas que estão de vento em popa? Se você vê lá que o Mercado Livre está alocando aquele galpão, é uma coisa. Agora, se você vê que é uma Lojas Americanas, vamos lembrar que teve aquele escândalo há não tanto tempo, eles chegaram a ficar inadimplentes. Então, observar a qualidade dos locatários é interessante. Um outro ponto é entender a parte de vacância física e financeira. Pensando em vacância física, o quanto a estrutura do fundo está locada? Há muita vacância? Essa vacância é estrutural porque a região é ruim, é difícil de completar? Ou não, a vacância é pequena? E quanto à financeira, ela tem a ver com, por exemplo, inadimplência. O fundo ele pode estar 100% locado, a vacância física é zero, mas você tem uma inadimplência de 5%. Ou você tem alguns contratos com prazo de carência, eles não estão pagando ainda. É outro indicador para ficar de olho. Muita gente, né, acaba passando por lá, porque é uma região de na hora do almoço, por exemplo, lota. Um outro ponto é observar o mix de lojas, né? Eu, particularmente, prefiro fundos que têm uma taxa de ocupação acima de 95% quando a gente fala em shoppings. E como no final você está falando de aluguel de loja para poder dado ali o condomínio e IPTU. Então em shopping, basicamente nisso que você fica de olho. Próximo setor, fundos de escritório. Eles investem em prédios comerciais, em andares, em lajes. E aí, novamente, a localização é importante, porque aqueles que são de alto padrão em localizações onde há muita procura, por exemplo, Faria Lima, tendem a ter um desempenho superior àqueles que são localizados em áreas mais periféricas, onde o acesso é mais complicado e a valorização do metro quadrado ela é menor. Novamente, localização é muito importante, então regiões com alto fluxo populacional, mais densamente povoadas, elas tendem a ter um preço mais atrativo, tanto do metro quadrado quanto do aluguel, tendem a ter um maior potencial de valorização, então tudo isso ligado à localização. E agora os fundos de fundos, eles podem comprar todas as cotas desses outros fundos aqui. E aí muita gente fala, pô, fundo de fundo não vale a pena, porque em todos esses fundos que eu citei, você paga uma taxa de administração. E aí no fundo de fundo você paga outra taxa para que ele compre cotas desses outros. Porque lá atrás eu falei do dividend yield, que é um erro que as pessoas costumam cometer, e que você não deve comprar só por um único indicador, mas há um outro indicador muito importante que as pessoas deveriam olhar mais, que é o preço sobre valor patrimonial. Nos fundos de tijolo, você tem uma comparação entre o preço de mercado e o valor do laudo que é feito, mostrando quanto vale aquele imóvel. E aí hoje você encontra praticamente todos os fundos negociando com desconto sobre seu valor patrimonial e está comprando uma nota de R$100 por mais de R$100. Tanto que eu tenho como uma regra de bolso simplesmente, ó, bateu 1,05 de preço sobre valor patrimonial em fundo de papel, eu vendo, vou comprar outra coisa. E mas no fim, num exemplo hipotético aqui, como é que eu distribuiria dentro da minha parte de fundos imobiliários, da minha carteira, a minha alocação patrimonial nesses setores? Eu gosto de ter mais ou menos 30% em fundo de papel. Então, dos 100% destinados, 30% já iria para essa área. E entre os high grade ou os high yield, eu prefiro fundos high grade. Então, eu prefiro pegar aqueles que realmente têm uma carteira de crédito mais sólida. Porque eu já vi muito problema ao longo dos 17, quase 18 anos de investimento que eu tenho nas costas,